O atacante Jefinho foi oferecido para o Goiás no ano passado. No vídeo de hoje quero trazer um pouco mais de detalhes a respeito dessa história e desse jogador que acaba de ser negociado do Botafogo para o Lyon por mais de 26 milhões de reais. Por que ele não veio para o Verdão no começo da Série A de 2022? Além disso, quero falar sobre uma baita opção que pode estar pintando aí no mercado da bola, que já houve um interesse por parte da direção esmeraldina. O lateral direito colombiano Orejuela pode rescindir o seu contrato no São Paulo. Quero trazer também um pouco mais de detalhes. Será que já houve uma consulta da diretoria do Verdão, uma proposta, enfim, sobre esse jogador e essa posição escassa atualmente dentro do elenco do técnico Guto Ferreira? E comentar sobre um jogador revelado aqui nas categorias de base do Verdão, o João Marcos, que está trocando de clube lá no futebol português. Por que ele deixou o Verdão ainda muito cedo na Série A do Brasileirão de 2020, uma porcentagem do maior do Centro-Oeste e muito mais sobre esse jovem jogador. Esses serão os três principais assuntos que quero comentar com vocês aqui no nosso vídeo desta terça-feira. Só antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Lá na tela final, vou deixar também outros vídeos relacionados sobre as notícias do Verdão, Maguinho, Calegari, o vídeo de hoje mais cedo, né, onde falei sobre esses assuntos, uma provável negociação do Thiago Mendes aqui com o futebol brasileiro, enfim, algumas notícias quentes, né, no mercado do Verdão. E o nosso canal de cortes também, o Cortes do Goiás News, aqui embaixo na descrição do nosso vídeo, combinado? Outro recado que quero passar para vocês é do nosso apoiador aqui do canal, o Brasil Lava Rápido, para você dar uma ducha rápida aí no seu veículo nesse comecinho de semana por apenas R$11. Eles que têm aí 5 unidades espalhadas por Goiânia e também em Aparecida, sendo 3 delas só na Avenida Rio Verde, outra unidade também no setor leste Vila Nova e também no Jardim América. Você pode também, por exemplo, encontrar polimento cristalizado, limpeza de estofados, ar-condicionado e muito mais lá no Brasil Lava Rápido. Vou deixar também o Instagram deles aqui embaixo na descrição para você observar, né, adquirir também o melhor serviço para o seu veículo nesse começo de semana com o nosso parceiro aqui do canal. O link também você encontra no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre um lateral direito que agrada a direção do Goiás e que possivelmente vai ficar livre no mercado da bola após deixar, né, o São Paulo. Estou falando do Orejuela, colombiano que tem vínculo no São Paulo até dezembro de 2025, atualmente com 27 anos de idade, após a partida, né, contra o Corinthians na disputa do Campeonato Paulista, uma derrota do São Paulo por 2-1 no Morumbi. O Orejuela começou como titular, foi bastante vaiado pela torcida do São Paulo, tanto é que ele foi substituído ainda no intervalo, né, para o segundo tempo. Com as saídas de alguns jogadores, né, para essa posição e outros lesionados nesse começo de temporada, como por exemplo o Igor Vinícius, o Rafinha também não estando à disposição do técnico Rogério Ceni, o Orejuela, que nem era tão pretendido assim após retornar de empréstimo do Atlético Paranaense, acabou sendo uma peça importante nesse começo de ano para o técnico do São Paulo. Entretanto, segundo informação agora desta última segunda-feira do portal Lance, o São Paulo discute uma boa possibilidade, né? Essa possibilidade de afastar o jogador ou até mesmo rescindir o contrato com o lateral direito Orejuela após aí críticas, ofensas da torcida nesse jogo contra o São Paulo. De fato, não vem muito bem nas últimas temporadas. Esse atleta que, como eu falei para vocês, ele foi contratado ainda lá no ano de 2021 por 13 milhões e meio de reais, mas acabou não sendo, né, o que esperava a torcida tricolor. Além disso, esse contrato longo até dezembro de 2025. Não sei se pode haver uma rescisão contratual, já que o São Paulo teria que bancar, né, também com seus vencimentos. No ano passado, no Atlético Paranaense, ele ganhava aproximadamente 400 mil reais, com o São Paulo pagando a metade disso, né? Ou seja, o Atlético pagando 200 mil mensais. Fez sim algumas boas partidas, entretanto não teve ali a sua opção de compra ou até mesmo contrato estendido, só até aqui 3 partidas na temporada. E por que isso interfere em relação ao Goiás? A informação que eu obtive ainda no mês passado é que esse nome agrada a direção do Goiás, essa informação exclusiva aqui do Goiás News. Eu não sei se houve, por exemplo, uma consulta, uma ligação para o presidente, o diretor, Rogério Ceni, o próprio atleta, não sei confirmar isso. A única informação que eu obtive é que era um nome sim muito bem avaliado, houve essa sondagem por parte do maior do Centro-Oeste em relação à situação, né, do Orejuela no começo do ano. Como ele iniciou a temporada, né, vários jogadores lesionados nessa posição lá no São Paulo, não era um nome que estava 100% no mercado. Entretanto, agora, como confirmou o Lance, essa partida dele mais uma contestável e a torcida pegando bastante no seu pé contra o Corinthians no Campeonato Paulista, pode estar à disposição ou até mesmo sendo afastado, rescindindo o contrato e ficando à disposição para assinar em definitivo ou até mesmo um empréstimo aqui no futebol brasileiro. Os seus números nas últimas temporadas, em 2022 foram 19 partidas pelo Atlético, mais 8 pelo Grêmio, né, lá no
comecinho da temporada. A sua melhor atuação aqui no futebol brasileiro aconteceu pelo Cruzeiro, né? Na Série A do Brasileirão, principalmente lá do ano de 2019. Somou 35 partidas com 2 gols marcados e uma assistência. Também teve uma rápida e até, boa passagem ali pelo Grêmio em 2020, mas desde que chegou no São Paulo em 2021, não conseguiu corresponder. Como eu falei para vocês no vídeo de hoje mais cedo, a diretoria do Goiás vai buscar pelo menos mais um ou até mesmo mais 2 jogadores para a lateral direita, principalmente se o Maguinho sair, né, nesse comecinho do ano. Possivelmente mais 2 nomes, além do Bruno Santos, serão contratados pela diretoria do maior do Centro-Oeste. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários também sobre essa boa possibilidade pintando aí no mercado. De fato não vem muito bem nas últimas temporadas, mas é uma posição muito escassa. E entrando dentro desse patamar financeiro do Goiás, 100 e 150 mil, acharia-se uma boa alternativa no mercado brasileiro. Bora dar sequência no nosso vídeo hoje para falar sobre uma notícia no mínimo curiosa envolvendo o atacante Jefinho, jogador de 23 anos de idade que foi oferecido para o Goiás antes do início do Campeonato Brasileiro do ano passado. O Jefinho, para quem não está aí entendendo muito dessa história, ele acaba de ser negociado com o Lyon da França, né? Um empréstimo inicialmente com um pagamento de 5 milhões de euros pelos 5 meses do empréstimo, aproximadamente 27 milhões de reais. E uma opção de compra ao final da temporada de 10 milhões de euros, ou seja, 55 milhões de reais. Esse nome que foi oferecido após a disputa do Campeonato Carioca pelo Resende, né, no ano passado. No total, em 2022, foram 14 partidas pelo time do interior do Rio de Janeiro, com 2 gols marcados e também outras 4 assistências. Acabou sendo negociado com o Botafogo e tendo uma opção de compra até baixa, de mais ou menos 1,5 milhão de reais. Vale lembrar também que naquele momento, né, quando ele foi comprado em definitivo na metade do ano passado, até mesmo chegaram a noticiar um eventual interesse do Goiás em entrar nessa briga. Entretanto, a informação que eu obtive, juntamente com o meu parceiro também, o Geliese Paulo, que deu essa informação desse oferecimento do Jefinho após o Campeonato Carioca do ano passado, é que o John Texton, né, o dono do Botafogo, acabou adquirindo também o Lyon, que tem uma parceria muito forte com o Resende no interior do estado do Rio de Janeiro, até mesmo essa opção de compra ficando relativamente barato, né, para aquela metade do ano passado, de mais ou menos 1,5 milhão de reais. Assinou esse contrato até dezembro de 2025 com o Botafogo e agora acaba de ser negociado também com o Lyon da França. Por que o Goiás não obteve interesse em contar com o jogador? Naquele comecinho de Campeonato Brasileiro, vários atletas desta posição, um cara mais de beiradas ou até mesmo atacante, né, no geral, chegaram para o Verdão com esse quesito de aposta. Não dá pra gente dizer aqui hoje que o Jefinho chegaria para ser o titular absoluto da posição, e sim uma boa aposta no começo, né, do Campeonato Brasileiro, após os términos dos estaduais. E o Goiás fez isso também, principalmente com um jogador com essa característica semelhante, o Mateuzinho, jovem atacante que veio do Ipiranga, do Rio Grande do Sul, conseguiu, por exemplo, o vice-campeonato lá no Campeonato Gaúcho e foi contratado pelo Verdão, assim também como o Luiz Felipe, centroavante que logo atacante pelos lados também, né? Logo se lesionou, ele que veio de empréstimo do Atlético Mineiro, e o Renato Júnior. Então o Goiás trouxe sim 2 apostas após o estadual, tanto o Luiz Felipe quanto também o Mateuzinho, né? Então por isso não houve interesse, até mesmo para não inchar tanto assim o elenco, sem considerar com outras peças que já estavam no elenco, como o próprio Vinícius, o Dieguinho, que vinha fazendo algumas funções como um meia-direita, o Renato Júnior também, que chegou de um empréstimo do Água Santa, então justificando esse não interesse daquele momento da diretoria do Goiás, algumas boas apostas que já haviam sido contratadas após a disputa dos campeonatos estaduais. Foi para o Botafogo, fez ele 26 partidas no total, 2 gols marcados e outras 3 assistências. Agora, em relação àquela compra na metade do ano, quando ele já vinha jogando no Botafogo, isso não é verdade. O Goiás teve sim esse oferecimento do jogador no Campeonato Carioca. Agora, na metade do campeonato, quando já estava ali até mesmo encaminhando para a reta final e o Botafogo fazendo esta opção de compra, não foi de fato uma disputa entre Goiás e Botafogo naquele momento, e sim uma observação que já vinha acontecendo desde o final dos estaduais. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários também sobre o Jefinho, 23 anos de idade apenas, ponta esquerda, muito habilidoso, né, pelo Botafogo no Brasileirão também do ano passado, 26 aparições com 2 bolas na rede e outras 3 assistências, acaba de ser negociado com o Lyon, né, por 5 milhões de euros. E para finalizar o nosso vídeo hoje, quero falar sobre uma mudança de um jogador revelado aqui nas categorias de base do Goiás, lá no futebol português, do atacante João Marcos, atleta que deixou o Verdão ainda na disputa do Campeonato Brasileiro de 2020, atualmente tem 22 anos de idade. Essa informação lá do meu parceiro, o Vitor Pimenta do Mais Goiás, muito obrigado a ele, garantiu aí essa mudança no futebol português. O jogador do Santa Clara será emprestado ao Bessade, essa equipe da 2ª divisão do Campeonato Português, ele que já está em Lisboa, né, e vai realizar os exames médicos e assinar o contrato, onde fica até o final da temporada. Essa informação
do Vitor Pimenta. O João Marcos, que tem um contrato longo lá pelo Santa Clara, equipe da primeira divisão portuguesa, até o final do ano de 2025, né? Esse é o contrato lá em Portugal. E agora sendo repassado ao Bestade, que era o Belenenses, né? Aquela equipe que chamou muita atenção no futebol português, mais ou menos ali de 2012 até o finalzinho do ano de 2018, 2019, era sempre um clube presente fazendo boas participações no Campeonato Português. Infelizmente para eles, né, acabaram se envolvendo em várias dívidas, vendeu o time, teve que mudar de nome e atualmente chama apenas B-SAD, né, como se fosse o B mesmo de Belenense, e SAD como se fosse SAF aqui no Brasil, né, uma sociedade anônima ou desportiva, né, como eles se chamam lá no futebol português, atualmente na segunda divisão de Portugal. E esse novo desafio para o João Marcos, né, 22 anos de idade, para a sequência do ano. Ele que teve as suas primeiras oportunidades aqui no Goiás lá no ano de 2020, né, com 4 partidas no total e um gol marcado. Acabou sendo negociado com o término de contrato no final da temporada de 2020. Não houve essa prorrogação aqui com o Goiás, né, e por isso ele acabou fechando com o Al-Wanda, né, essa equipe do futebol dos Emirados Árabes. O Goiás não ficou com nenhuma porcentagem do jogador, exceto aquele mecanismo de solidariedade da FIFA, possivelmente girando na casa entre 3 a 4%, já que ele ainda tem 22 anos. Essas equipes, né, que ele completar aniversário até os 23 anos, também fica com 0,5% em relação ao jogador. Teve boas partidas, principalmente na Série A de 2020, né, 4 participações no total e uma bola na rede contra o Grêmio. Saiu ali para o futebol dos Emirados Árabes e eu entendo completamente o jogador. Uma bobeira da diretoria do Goiás em dar chances para o atleta, né, que já vinha se destacando na categoria de base, né, por exemplo, no Campeonato Brasileiro Sub-20, naquela ocasião, e tendo um contrato muito curto para um jogador em relação à primeira divisão, né, do Campeonato Brasileiro, acabou saindo de graça no final do ano. Também entendo o atleta de fechar um contrato nos Emirados Árabes, obviamente pagando um salário bem mais alto do que ele encontraria aqui no futebol brasileiro, procurando também fazer o seu pé de meia, e agora quando apareceu essa oportunidade lá no futebol português, fez 8 partidas dessa atual temporada pelo Santa Clara na primeira divisão do Campeonato Português, apenas uma delas, né, como titular, não teve ali tantas possibilidades e agora rodando um pouco mais no futebol português. Quero saber a sua opinião aqui embaixo também nos comentários sobre esse vacilo da diretoria do Goiás envolvendo o João Marcos. Não critico o jogador, até mesmo vários outros atletas que acabaram com o contrato aqui no Goiás e depois eles começam a rodar bastante aqui no futebol brasileiro sem ganhar, por exemplo, uma quantia aceitável, né, principalmente quando eles começam a passar ali em 3, 4 equipes de campeonato estadual, até mesmo Série D, Copa Regional na sequência do ano. Acho que fez certo o João Marcos em fechar com essa equipe dos Emirados Árabes e também agora no futebol português, caminhando em um caminho pelo Santa Clara e agora no antigo Belenenses, o Bessade, né, na segunda divisão do Campeonato Português. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Na tela final, os 2 vídeos como prometido, nosso canal de cortes, também o Cortes do Goiás News aqui embaixo na descrição e o link do nosso apoiador aqui do canal, o Brasil Lava Rápido, no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!